Senhoras e senhores, o momento que todos estavam esperando finalmente chegou! Ender Times, Ender Chronicles voltou! Videogames sempre foram dependentes da tecnologia, o que é algo bem triste, porque a gente tinha um limite para a criatividade dos nossos desenvolvedores, coisa que fazia com que no máximo os jogos fossem isso daqui. Mas como eu disse, tínhamos! Esse limite já deixou de ser um problema há anos, desde a era do PlayStation 4 e Xbox One. Tudo que a gente precisa poderia ser entregue com os consoles que nos acompanham até os dias de hoje, ficando na mão dos desenvolvedores o trabalho de entregarem algo bem feito. E curiosamente, os jogos que mais parecem realmente valer a pena ao longo dos anos são os jogos de luta. Saíram jogos incríveis na geração passada que ainda não passou. Você já deve estar cansado de ouvir um monte de youtuber reclamando que a geração atual de consoles não tem nos entregado nada mais que um pouco de velocidade e qualidade gráfica que o PlayStation 4 e Xbox One. E eles têm razão, sério, até o meu PCzinho com Ryzen 3 200G com 18 de RAM ainda conseguiu segurar até o Tekken 8, cara. Tá aqui em qualidades precárias e quase injogáveis. Mas ainda assim, mostra que não é justificável que esses jogos atuais saiam apenas para nova geração, sendo que a atual ainda consegue segurar bem os jogos nas suas plataformas que já são otimizadas. E olha que mesmo nas plataformas mais potentes, eles ainda não conseguem sustentar o que mostram nos trailers. No caso do exemplo que vocês estão vendo aí na tela é coisa pouca, mas se você prestar atenção, você vê que a versão do trailer estava bem mais épica que a gameplay em si. Eu não tô dizendo que tá ruim, mas isso aqui já devia ter parado de acontecer há um tempão. Mas sabe o que todos esses jogos têm em comum? Eles percorreram o caminho da evolução ao longo dos anos, se sujeitando a passar por todo tipo de ideia até serem o que são. Mas não só isso. Todos eles carregam algo que é imprescindível. Todos eles têm um poderoso feedback visual e formam um espetáculo em que você é o responsável por fazer acontecer, e fazendo se sentir no controle como alguém imbatível. E qual a melhor forma de fazer isso se não utilizar de ângulos de câmera, efeitos sonoros, mecânicas, apresentação de personagens, habilidades visivelmente desgraçadas e músicas tão épicas, mas tão épicas, que você simplesmente tem vontade de... A variedade que tínhamos desde os primeiros jogos já lançados também ganhou mais liberdade por causa do avanço da tecnologia, permitindo vários jogos de luta reinventarem a roda mecanicamente e graficamente. Só que tudo isso que eu acabei de dizer é balela, é algo que você pode associar a qualquer outro gênero de jogo. Uma melhoria da responsividade e qualidade no geral. Então você agora deve estar pensando, qual é o ponto de eu querer trazer tanto foco para os jogos de luta? Na verdade, o que isso tem a ver com o canal? Eu tô parecendo mais um Nerd Clônico falando de jogo em vez de arte. Eu tô passando no canal certo? O negócio é o seguinte: o que um jogo de luta tem que outros gêneros de jogos não podem possuir? Difícil essa, né? Bom, não é algo que só eles podem ter, mas também a forma como eles executaram isso ao longo dos anos. E se eu te disser que a resposta dessa pergunta são os combos? Um jogo sem combos simplesmente não é um jogo de luta. Literalmente, lutas reais possuem combos. Combos em jogos de luta são arte pura. É claro que são arte. Na verdade, eu não sei se você percebeu, mas você tá em um canal que fala sobre arte. Mas bom, combos são o que expressam um personagem em batalha, sem dizer uma única palavra. Sabe aquela frase bacana de que os punhos falam? Então, aqui é algo que se mostra a verdade. Um combo faz parte da história de um personagem. Literalmente, uma parte importante da história de Tekken 8 se dá por uma mudança de combos de Jin Kazama contra seu pai. Mas a gente não tá falando só de fighting games aqui. Então a gente também pode falar, por exemplo, de toda a coreografia que ronda os jogos de gênero Hack and Slash. As pessoas amam Devil May Cry, pois esse jogo te dá total controle sobre os movimentos do personagem. Isso aqui não é algo scriptado e automático, isso aqui é algo que você pode fazer se você se dedicar a aprender o jogo. Então você tem uma porrada de input, uma porrada de combos, técnicas, mecânicas, um arsenal inteiro de armas para ser estiloso do jeito que você conseguir ou preferir. Devil May Cry se destaca da sua forma, e é o que permite ele se diferir de God of War, por exemplo. Eles são o mesmo gênero de jogo com a mesma base,
mas é em todo o resto, e principalmente nos detalhes que mora a identidade de cada um. Você consegue sentir a personalidade de cada um dos personagens só de jogar. Olha a violência e ódio com que o Kratos acerta seus inimigos, e compara com a forma despreocupada de lutar do Dante, mostrando que tudo isso pra ele é só mais uma segunda-feira normal. Combos, assim como poderes, são uma experiência de descoberta. Com eles, podemos ver como determinados personagens lutam, quais são suas personalidades, sua história, conhecer particularidades que não aparecem no material original se for um mangá ou um anime, ou até mesmo aprofundar o que já conhecemos. E um exemplo mais do que perfeito para isso seria Naruto. A saga Storm é aclamada por inúmeros fatores, mas principalmente porque a animação de seus jogos é de qualidade infinitamente superior à sua adaptação em anime, conseguindo expressar de uma forma mais interessante os personagens de Masashi Kishimoto, demonstrando o real potencial que as batalhas entre seus personagens poderiam um dia atingir caso o estúdio responsável pela adaptação não fosse Pierrot. E o trabalho na cinemática desses Battle Arenas é tão insano que mesmo que sejam basicamente iguais, eles ainda são divertidos. Eu não tô falando de você, sai daqui! Jogos de luta sempre dão um jeito de serem interessantes, e a maioria deles são muito bons. Você vai esperando algo e encontra exatamente o que você queria. Por que aqui não tem como eles mentirem o mais importante? A gameplay. Não é um jogo de plataforma 2D que se segura pelo nome. Não é um jogo mundo aberto que se segura pelas promessas e expectativas de que ele vá reimaginar o gênero. O jogo de luta tem um objetivo mais claro do que todos os outros: te entregar um bom combate. A gameplay muitas vezes não muda em uma franquia, tornando uma escolha segura de se fazer quando estiver pensando em que tipo de jogo comprar. Na verdade, ela até mesmo pode ficar melhor do que nunca conforme o tempo passa, inclusive se tornando mais acessível para pessoas que não sabem jogar direito. Cada jogo de luta possui um certo tipo de carisma, e eles precisam ser assim. Senão você vai jogar o jogo da concorrência, porque querendo ou não, eles são muito parecidos. A forma de jogar é parecida, as técnicas são semelhantes, as mecânicas, as estratégias, mas é por isso que eles acabam com uma variedade enorme de jogos com propostas diferentes e feelings diferentes. E acho que esse é um dos poucos estilos de jogos em que as empresas colocam um esforço máximo para se diferenciar da concorrência e serem melhores do que ela. Pois eles sabem que não dá pra você inventar muita coisa fora da curva quando você estabelece uma franquia desse jeito. Mas eles vez ou outra inventam alguma coisa. Pensa na quantidade de Musous, Fighting Games, RPGs, Hack and Slashes, Battle Arenas e muitos outros que devem existir. Todos com uma temática diferente e estilos de arte diferentes, feitos para você escolher o que melhor preferir. O que não é algo que acontece muito com jogos de tiro ou jogos de futebol. Acontece, mas qual a diferença do Battlefield para um Call of Duty? A física da trajetória da bala? Os cenários? Eu joguei o Battlefield 1 e pra mim não tem uma diferença significativa de gameplay pra qualquer outro jogo de tiro que segue esse padrão. Ou até pior, nem mesmo a comunidade desses jogos é diferente. E tá aí mais uma coisa em que os jogos que envolvem combate brilham mais que todos os outros: a comunidade. Eu nunca vi comunidades tão ativas quanto as comunidades de jogos de luta. Claro, tem o pessoal chato que odeia os jogadores casuais por nenhum motivo. Sempre tem uns esquisitos assim. Mas geralmente o pessoal é bem receptivo. E é mais engraçado ainda quando a comunidade tá passando fome sem nenhum jogo novo, porque daí surgem coisas como o Carlos Gabriel. Uma das partes que complementam um jogo de luta é a comunidade. Se ele não tiver uma comunidade forte, ele simplesmente deixa de existir. E também, uma comunidade forte evita que empresas ridículas tomem decisões ridículas. Ele tinha tudo para ser um dos maiores jogos de todos os tempos. Só não tinha empresa certa. Todo mundo tava achando ele um jogo incompleto e feito às pressas. E depois de muita passada de pano por parte da comunidade, a gente pôde ver que ele é exatamente o que todo mundo tava achando que ele era. Dragon Ball Sparking Zero é um jogo competente. Mas imagina você pagar 200 e cacetadas em uma sequência e ele cortar funcionalidades e personagens de jogos anteriores. Me diz, como que você espera que eu defenda esta merda? Ele é um bom jogo de Dragon Ball e um bom jogo de anime, e tá em patamares muito acima de qualquer outro concorrente. Mas ele tem problemas e falhas seríssimas, tanto em suas mecânicas quanto na sua execução, tendo coisas que é de se olhar e pensar: mas que porra é essa? Uma das maiores e mais aguardadas sequências da franquia Dragon Ball não foi tratada como tal.
As cutscenes são muito inferiores ao Kakarot, personagens que já deveriam estar no jogo vão entrar como DLC, mapas foram cortados no multiplayer local e tiveram que colocar o multiplayer local de última hora, senão a gente ia arregaçar a Bandai na madeira. O combate é desbalanceado, quebrado e maçante, coisa que acabou até mesmo gerando um protesto em um torneio oficial. A qualidade das animações são destoantes entre si, o jogo tem um HUD feio que dói e mais muitos outros pequenos grandes problemas que o jogo tem. E essa falta de capricho custou caro. O jogo perdeu muitos jogadores em um curto espaço de tempo e tá conseguindo ter um desempenho pior do que um jogo lançado no início do ano. E eu acho que você conseguir fazer essa proeza aqui com um dos maiores símbolos do Japão significa que algo deu errado, né? E é claro que deu errado. Esse jogo ficar de escanteio tão rápido na internet não tava nos planos, porque a Bandai tá muito preocupada com a situação que esse jogo se encontra. Tão preocupada que ela tá pedindo a opinião dos jogadores para melhorar o jogo. E não precisava ser assim, pelo amor de Deus, você é burra, mulher! As coisas não são iguais a anos atrás em que tudo tava engatinhando. Agora a oportunidade de fazer algo bem feito tá bem ali no cantinho da empresa e eles não fazem. E os fãs vão esperar o tempo necessário de produção para jogar algo bem feito. Se um produto que poderia e deveria ser perfeito não sai perfeito, hoje em dia não tem desculpa. Empresas enormes como a Bandai Namco não fazem porque não querem. Eles jogaram o que poderia ser o produto mais lucrativo dos próximos anos no lixo. Tudo porque não atrasaram o jogo em mais alguns meses e resolveram entregar algo incompleto. Mas as coisas serem como são é culpa apenas do mau gerenciamento da Bandai. Porque os desenvolvedores que trabalharam nesse jogo, eles claramente são capazes. Eles claramente fariam algo completo se tivessem tempo. A gente tá falando de profissionais na área. É óbvio que se você deixar, eles vão arrumar o que não tá legal. E se tem algo que eles fizeram com maestria, é visivelmente portar da melhor forma possível a sensação de ser um lutador no mundo de Dragon Ball. Eu sempre sonhei que algo assim pudesse existir algum dia. Era esse tipo de coisa que eu queria quando a gente ainda tava na época do PlayStation 2. Você jogar algo e ele parecer aquilo que você tinha assistido na TV. Um jogo que te imergisse o melhor possível na obra. A movimentação, os ângulos de câmera, os efeitos e tudo que eu disse anteriormente nesse vídeo, esse jogo faz muito bem. E tudo isso junto do estilo artístico do jogo, cria uma experiência que a gente nunca teve no mercado. Dessa vez, o novo jogo da franquia Dragon Ball não busca ser fiel ao estilo artístico de Akira Toriyama, mas sim, aparentemente, o traço de um animador que tem se destacado bastante na fanbase, por seu incrível trabalho em Dragon Ball Super Broly, Naohiro Shintani. Assim trazendo um traço muito mais leve, rápido e fluido para a franquia Dragon Ball em comparação a Dragon Ball Kakarot ou Fighter Z. Muitas pessoas têm um certo tipo de preconceito com Dragon Ball buscar esse estilo mais leve. Eu mesmo concordo que ele perde muito da La Essência, por não ser o estilo mais parrudo do Z. Mas falar que os gráficos são ruins, e eu vi muita gente falando que os gráficos eram ruins, é pedir pra tomar no pé da orelha. Porque com a chegada desse jogo, o estilo de gráficos em cel shading alcançou um novo patamar no mercado. Gráficos estilizados têm se desenvolvido muito ao longo dos anos, e eu sou fascinado por eles. E a cada ano, eles são cada vez melhor explorados, permitindo que seja possível alcançar gráficos que se assemelham quase que de forma perfeita às obras que consumimos. E uma das técnicas que tem sido bem complicadas de implementar de forma ideal são os gráficos em cel shading. Gráficos renderizados dessa forma necessitam de cuidados especiais e têm imperfeições bastante visíveis na sua iluminação. E acho que não tem cuidado no mundo que faça com que eles fiquem perfeitos, ou que fiquem perfeitos sem terem que fazer um monte de gambiarra. Mas no Sparking Zero, eles são trabalhados de forma a quase atingir essa perfeição. Mas mesmo que ele tenha superado tudo que já vimos, eu acredito que ele não vai se tornar o novo padrão dos próximos jogos. Porque, como eu disse, eles tiveram que abrir mão de serem fiéis ao estilo de Akira Toriyama. E no fim do dia, as pessoas ainda querem ver algo fiel ao material original. Esse é tipo o básico para você adaptar algo e as pessoas pelo menos não quererem te colocar na forca. Epa, vai parando aí. Ender do futuro aqui, e então, eu falei isso sem ver que existe algo chamado Bleach Rebirth of Souls, que fez a mesma coisa que o Sparking Zero, não seguindo a risco o estilo de arte de Tite Kubo, para que assim eles pudessem trabalhar com maior liberdade nos gráficos desse jogo. Agora, continuando, e a iluminação mais orgânica do Sparking Zero não é algo que possa ser replicado facilmente com as técnicas de modelagem que dão um aspecto fiel a esse tipo de jogo. E é por isso que um dos macetes para controlar melhor a iluminação da cena nesses jogos é simplesmente transitar de gameplay para cutscene no meio do jogo. O que vai sobrepor toda a iluminação global da cena e permitir que modem todos os aspectos dela visando a arte do material original. Mas é justamente essa gambiarra que o Sparking Zero busca evitar.
criando shaders, texturas, normal maps e uma modelagem que se adapta melhor à experiência que nos foi entregue. Enfim, essa liberdade que gráficos estilizados têm, essa busca pela representação de algo irreal, é um fator que tem influenciado vários jogos ao longo dos anos. Tanto que as maiores inovações de novos jogos de luta têm sido justamente criar o melhor espetáculo visual possível, como o novo Fatal Fury. E que eu tô muito puto por terem colocado roupa na marcha tirando. E pelo amor de Deus, qual que é o problema dessa sociedade com mulher bonita com pouca roupa? E no geral, pouco a pouco, toda a indústria tá começando a querer melhor atender esse gosto do público por mais autenticidade artística. E isso é algo que eu vou vir a comentar futuramente. Mas por enquanto, chegamos ao fim de mais um vídeo. E pra você que é fã de Sonic, Deus me perdoe, mas no próximo vídeo a gente vai tacar o pau na SEGA. Na empresa, não numa SEGA de verdade. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo, se você ainda tiver tempo. Adiós!